Olá, querida, olá, querido. Vamos estar juntos, nesses próximos 35, 37 minutos, mais uma vez através desse vídeo. E eu espero que ele traga bons frutos, para as nossas vidas, tanto a minha como a de cada um de vocês que vem assistir do grupo, que sempre recebe, eu mando pelo WhatsApp, mas também aqueles que pegam pelo YouTube e principalmente, que já vai o meu pedido, principalmente para as pessoas de seu relacionamento, da sua família, que possam vir a ver esse vídeo depois que você desfrutar esse tempo com Deus, que eu espero que seja um desfrute, para a sua vida, tá bem? Mais um vídeo, é o quinzenal, 2 semanas atrás eu fiz um vídeo aí voltando do Brasil e agora vamos com outro, um tema muito interessante que eu também abordei com algumas pessoas lá. Isso é sempre bom a gente estar trazendo como discussão, como algo para o nosso conhecimento, para nós entendermos, um pouco, cada vez um pouco mais dos propósitos de Deus através da sua palavra, dos seus ensinos que estão na Bíblia Sagrada, para que todos possamos estar sempre melhor, a cada dia melhorando, crescendo espiritualmente falando, crescendo principalmente no conhecimento de Deus, porque isso aí é que nos levará a uma condição melhor, E eu fiquei pensando esses dias aí como eu poderia também responder a algumas pessoas, um pouco mais do que eu já tenha respondido, principalmente passando ali aquelas 3 semanas que eu passei no Brasil, Como eu poderia responder a essas pessoas ou alguma dessas pessoas em relação às suas dúvidas, em relação aos seus credos, em relação à sua maneira de viver e de achar como deve se comportar, cada um é livre para isso daí, a Bíblia não obriga ninguém a fazer nada, Deus não obriga ninguém, é o que eles chamam, livre-arbítrio, a gente faz o que a gente quer da nossa vida, temos as consequências positivas ou as consequências negativas, Isso acontece com todos, ninguém é infalível, a ponto de passar na vida sem ter tribulações, sem ter dificuldades, sem ter grandes desafios, no seu dia a dia. O que eu posso garantir da minha parte, pela idade, pela experiência, é que estando com Deus, caminhando com Deus, todos esses desafios, essas tribulações, todos esses daí podem ser vencidos, ou compartilhados de uma maneira menos agressiva para nós, menos tumultuosa ou tumultuada para as nossas vidas, tá bem? Então esse é um dos motivos da gravação desse vídeo de hoje, que fala sobre o crer em Deus, Algumas pessoas ainda têm dúvidas em relação a isso, ao passo de fé, de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tomar essa decisão, declarar essa decisão na sua vida de mudança e de transformação em Jesus Cristo. Isso é o que diz a Bíblia. Eu procuro nunca discutir temas com outras religiões ou dogmas, ou seitas. As pessoas chamam como quiserem, Até aqueles que dizem não crer em nada, Os ateus, os pagãos. Eu não discuto isso daí. Eu só posso discutir o pouco que eu conheço da Bíblia Sagrada. É um aprendizado, é uma escola que eu ainda não concluí e creio que só vou concluir o dia que ou o Senhor me chamar ou Ele vir buscar a sua igreja, São duas alternativas que todos nós temos que aspirar na nossa vida, Esperar o tempo de Deus para que seja concluído nosso tempo aqui na Terra, Se Ele nos chamar, é que o tempo aqui na Terra ainda não foi concluído como o corpo de Cristo, como o mundo cristão, o mundo daqueles que estão em Cristo, Então, a expectativa sempre é favorável. Eu fico muito tranquilo, fico muito satisfeito. Passei já por horas difíceis de provação, a perda dos pais, perdi uma irmã 1 ano e pouco atrás, e estou nesse caminho, porque ele é o caminho do mundo, o caminho da vida, Estava falando agora com 2 pessoas lá na Espanha,
que um primo meu morreu quase que de súbito, né, com 56, 57 anos de idade, falando com a esposa e com a filha. É difícil, as pessoas não aceitam, não querem, acham injustiça de Deus, e isso é que nós temos mesmo, né, nas nossas limitações de compreender. Se pudéssemos estar em mais comunhão com Deus através da leitura da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nós poderíamos fazer com que essas dificuldades que todos vamos enfrentar um dia, né? Essas dificuldades, elas não doessem tanto, né? Não fossem tão duras com a nossa mente e com o nosso coração. Mas vamos à Palavra de Deus, que o consolo vem dali da Palavra de Deus, do ensino. Você anote, se você tiver a Bíblia e for fácil de manusear, tudo bem, fica à vontade, mas você anote num papel e depois você dá uma olhadinha. Eu vou trazer hoje uma carta de Paulo, a primeira, né, relatada aqui na Bíblia Sagrada, aos romanos, né, ao povo de Deus que estava em Roma, na Itália. É a época que o Império Romano dominava, né, sobre a maior parte ali da região conhecida, né, onde estava o povo de Deus, inclusive, né, toda aquela Palestina, toda a Judéia, todo Israel, vamos assim dizer, e países circunvizinhos, né, a Síria, o Líbano, né, o Iraque, né, o Irã. Hoje está em moda por causa da guerra, né, hoje está, não em moda, está em vivência, né, está assim aparente, né, está falado, está relatado, mais por causa da guerra que está se realizando ali, né. Então hoje quero trazer sobre a epístola de Paulo aos Romanos, já é no Novo Testamento. Os 4 primeiros livros são os Evangelhos de Jesus Cristo, depois vem o Ato dos Apóstolos, e Romanos, ele começa a série de uma dezena e pouco de cartas que o apóstolo Paulo escreve. É o seu ministério, né, depois que ele é resgatado por Deus para servir a Deus e não para perseguir a Deus, como o fazia anteriormente. E é uma passagem que ela é muito importante, vai tirar dúvida de algumas dessas pessoas que eu falei anteriormente, que ainda estão muito presas a achar que fazer a boa obra ou fazer boas obras é o suficiente para Deus. Não é que não seja, veja bem, não estou tirando um mínimo de importância disso que você faz, disso que eu faço, porque eu também faço, mas mostrar o que é necessário para agradar a Deus, e não são as obras deste mundo, é a fé, é crer e é receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso está aqui na Bíblia Sagrada, e vou procurar, talvez não dê hoje num vídeo só, vou procurar trazer isso, né, para conhecimento nosso, né, para aperfeiçoamento nessa caminhada. Então, em Romanos, no capítulo 10, diz aqui a palavra de Deus. Eu vou começar o capítulo 10 e vamos ver se nós conseguimos encerrar ainda hoje. Acho um pouco difícil, né? Mas o subtítulo do meu capítulo 10 fala assim: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Veja bem, né? Tantas vezes eu falo, né, que Deus é amor, mas também é justiça, que Deus quer as coisas corretas, as coisas justas, né? Já gravei vídeo aqui falando da justiça humana, que a Bíblia considera um trapo de imundícia. Por quê? Porque os homens, eles são falhos, eles têm o pecado, né, na sua própria cerne, né, na sua própria alma, no próprio corpo. Então, a justiça humana é um trapo de imundícia. Nós temos visto isso ao longo dos tempos, ao longo das nações do mundo todo, Brasil inclusive e principalmente. Mas os judeus, né, o povo eleito, o povo escolhido por Deus, eles rejeitam a sua justiça, né? Olha que contradição, né? E fala assim: irmãos, Paulo se dirigindo àquele povo, né? A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então ele está falando: tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu oro, tudo que eu ensino, tudo que eu preparo, que eu mostro, é para que eles sejam salvos. A meta é essa, é a salvação, é aquele plano que eu falo que começou, mas que não tem fim. Ele vai estar funcionando até o dia que Jesus volte. Sim, aí seria o fim desse plano que fazia com que a eternidade começasse na nossa vida
ainda vivos, né, vamos dizer assim, ou arrebatados, né, como igreja, como corpo de Cristo, que é a promessa que tem na palavra de Deus. E aqueles que se foram antes, né, aqueles vão ressurgir, vão ressuscitar para ir definitivamente para a vida eterna. Então tudo que está aqui na palavra de Deus e Paulo está fazendo, tudo que ele faz, tudo que a palavra de Deus mostra, ensina, é para que sejamos salvos, para que tomemos a decisão de buscar a face de Cristo nas nossas vidas, para as nossas famílias. Verso 2: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Aí é um dos pontos chaves, né, que eu falei no princípio, né? As pessoas que têm dúvidas em relação ao seu comportamento. Então eles falam aqui, tem zelo por Deus. Sim, todos falam que temem a Deus, que amam a Deus, tal, mas não tem o entendimento, não tem como o entendimento que esse amor de Deus exige algumas práticas da nossa vida, algumas ações da nossa vida, algumas mudanças de comportamento na nossa vida, para que isso possa ser validado, né, diante de Deus. Verso 3 diz, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, né, não se sujeitaram à que vem de Deus. Né? Então, eles rejeitam, né, desconhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Mas a justiça humana, ela é falha. Eu não perdoo um irmão, uma irmã, uma pessoa, um homem, uma mulher, mas Deus perdoa. Seja quem for, de qualquer religião, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer condição social. Nós não perdoamos, mas Deus perdoa. Então a justiça humana, ela é falha. Principalmente por isso, porque nós somos falhos, nós somos vulneráveis. E segue, não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Essa é a justiça de Deus. Se nós conhecêssemos a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, né? Se nós conhecêssemos, se nós praticássemos, se nós entendêssemos de maneira favorável, de maneira correta a justiça de Deus, não haveria razão para nós estarmos nos preocupando em fazer a nossa justiça. Tem uma coisa muito interessante, eu falo isso muito com minha esposa, com meus filhos, né? As coisas que eu faço, eu procuro fazer para agradar a Deus. Muitas vezes eu desagrado as pessoas por quem eu faço alguma coisa, ou digo alguma coisa, mas eu faço principalmente para agradar a Deus, porque eu sei que eu agradando a Deus, Ele fará com que essas coisas cheguem a essas pessoas de uma maneira mais favorável, com mais entendimento, com mais amor, né? Com mais expectativa de mudança, de transformação. Esse é o zelo que Ele tem por nós, né? Verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Paulo veio de um sistema legalista, né? Naquele tempo tinha ali você já deve ter visto, fariseus, né? Tinha os doutores da lei, os escribas, né? Tinham aqueles que tinham o zelo pela lei do Velho Testamento, né? Quando se fala de lei, fala-se do Velho Testamento, o que vem desde o princípio, né? Que vem de Abraão, vem dos patriarcas, mas principalmente de Moisés, que foi escalado por Deus para tirar o povo da servidão no Egito e levá-lo à terra prometida, que tinha falado aqueles anteriores, né? Abraão, né? Que tinham falado a Isaac, a Jacó, que é Israel, deram o nome da própria nação a Jacó, mudaram o nome dele. Então Moisés foi encarregado por Deus para levar esse povo até a terra prometida, até a Palestina, o Canaã, que é relatado na Bíblia Sagrada. Só que, durante esse período, foi estabelecida essa lei, que nós conhecemos os 10 mandamentos,
né? E tem outras leis, lei disso, lei de aquilo, é muito vasto, né? Mas é o que tudo hoje funciona nas leis do mundo, principalmente as leis morais e muito das leis penais, né, criminais, vem desse tempo, que Moisés estabelece essas leis a mandado de Deus para o povo escolhido, eleito por ele. Então, porque o fim da lei é Cristo, Paulo aqui está dizendo, né? Porque ele experimentou que a legalidade dele, inclusive de perseguir, de espancar, né, até consentir na morte do primeiro mártir da Bíblia, está relatado no livro anterior de Atos dos Apóstolos, se chama Estevão. E Paulo consentiu a morte dele. Era o fanatismo dele, o legalismo dele, que fazia com que eles perseguissem os cristãos. E no fim ele é alçado para ser o portador dessas cartas, dessas epístolas, que tanto vão anunciando o mundo afora, porque ele faz viagens que chegam até a Europa de hoje, né? Conhecida Europa de hoje através da Grécia, né? Então, Deus, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Ele pega um perseguidor e transforma ele o que eu diria, né? Na compartilhador da sua ideia, de Jesus Cristo, do seu Evangelho. Deus pode fazer isso, nós não temos essa condição. Nós temos essa força dessa lei em nós. Nós vivemos pela graça. Anota aí esse nome, é a graça. Nós vivemos pela graça que há em Deus para as nossas vidas. E ela foi estabelecida através da morte de Jesus Cristo aqui na terra, como homem, como nós, como eu e você, para que os nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos, a partir daí, tomar a decisão, sem obrigação, de seguir a Deus através de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição em nosso favor. E nós vamos ver isso mais adiante nesse texto sagrado. Então, Deus mostrou, né, que aquela lei de outrora, o fim da lei é Cristo, ele fala aqui, para a justiça de todo aquele que crê. Crer. Tem de crer. A Bíblia fala, quem crer e for batizado será salvo. Não é o batismo em si, veja bem, é quem crer. Quem não crer não será salvo. É o que diz a Bíblia Sagrada, é o ensino de Deus. Não é a obra que vai nos levar à vida eterna. Veja bem, eu estou falando do que está na Bíblia Sagrada. Se Deus quiser levar quem Ele quiser para a vida eterna, Ele tem o poder para isso, porque foi Ele que nos criou. Ele nos deu vida e Ele nos formou, veja bem, eu sempre falo isso, acho tremendo, né? A sua imagem e semelhança. Então a palavra está falando aqui, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Por que Paulo está falando isso? Ele vai completar mais na frente, né? Porque a lei veio até Cristo. A lei veio até Cristo. E entra agora na era da graça. Muitos ou alguns, por desconhecimento, ou às vezes por necessidade, ou sei lá o que, isso não importa. Muitos acham que na era de Cristo, a era de Jesus Cristo, a era que nós vivemos, nós não devemos observar a lei. Mas a lei não fala disso, muito menos Jesus Cristo. Se você for ali em Mateus, no capítulo 5, não lembro bem o versículo agora específico, mas está ali, Jesus fala explicitamente, eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. Então ele vem para cumprir a lei estabelecida por Deus, o Pai. Ele ali estava na terra, era Deus, mas era o Filho. Lembremos sempre da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa lei, que o apóstolo Paulo fala aqui, que o fim da lei é Cristo, mas ele completa, para a justiça de todo aquele que crê. E por que isso? Porque quem anda com Cristo não peca, não comete crime, não precisa ter medo da lei. A lei é para o transgressor.
Nós não somos transgressores, nós que optamos em seguir Jesus Cristo, nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós não precisamos temer a lei, não precisamos temer as autoridades, a polícia, né? O Ministério Público, né? O juiz, o que vai pronunciar a sentença. Nós não precisamos temê-los. Por quê? Porque nós não somos transgressores, nós somos novas criaturas. Deus nos deu uma oportunidade, através da morte de Jesus Cristo, de nós transformarmos a nossa vida. E assim fizemos. E é o meu desejo, é o meu sonho, eu falo sempre, que cada um de vocês que vejam esse vídeo, tome essa decisão, porque ela só vai melhorar a sua vida. Se a sua vida não está bem, ela vai melhorar. Se sua vida está bem, glória a Deus, ela vai melhorar mais ainda, porque você passa a caminhar com o selo de Deus. Você já está se preparando aqui na terra para a eternidade, para a promessa que é na sua palavra, de que um dia nós estaremos no céu com Ele, com eles. Isso é tremendo. Então aqui Paulo fala, o fim da lei é Cristo, e muitos acham que por causa de Cristo, que é a era da graça, e é graça mesmo, nós não temos que temer a lei. Se cometemos crimes, se estamos em transgressão, nós temos que temer a lei. Porque aqui Paulo completa, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Cristo, vamos dizer assim, não é lei, porque ele nos deu a justiça para crermos nele. Tanto que a fé, né? A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Você pode fazer a obra que você quiser, você pode dar o dízimo que você quiser, você pode construir a igreja que você quer, você pode ajudar o mundo como você puder ajudar, mas sem fé, isso é em vão. Isso é aquela obra, apenas a obra. Você não creu em Jesus Cristo. Você não creu na morte dele, na cruz, em seu favor. Você não declarou que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Então você continua daquele mesmo jeito que fala aqui no começo dele, no começo desse texto, né? Não tem esse entendimento ainda. E você precisa ter. Por que você precisa ter? Para poder usufruir disso daí. A sua vida pode estar bem, como eu já disse agora há pouco, mas ela vai melhorar se você seguir em frente com Jesus Cristo, de mãos dadas com Deus, porque é isso que Ele quer. Ele procura nos chamar a atenção através da sua palavra, e esse vídeo é um instrumento que Ele pode usar. O poder é dele, não é meu. Eu posso falar aqui 35 minutos ou 35 horas, mas o poder de transformar a tua vida é dele, não é meu. Eu posso ser usado como um vaso, né? Eu posso ser usado como um propósito de Deus para a sua vida. E eu tenho visto, eu tenho ouvido de pessoas, né, ao longo da minha caminhada, mais cedo ou mais tarde eu fico sabendo que elas receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. De repente uma palavra minha, uma sementezinha que eu lancei, uma expressão, um vídeo desses, fez com que essa pessoa, a partir desse momento, entendesse, né, compreendesse o que é que era necessário para a transformação da sua vida, e em especial da sua família. Esse é o objetivo do entendimento, do conhecimento que fala aqui esse texto da palavra de Deus. Fazer as coisas com conhecimento, com entendimento. Não fazer por fazer. Não fazer socialmente falando, né? E segue a palavra de Deus. Ora, verso 5. Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Tá? Moisés, que Deus deu o poder dele de criar a lei para o povo que Deus havia escolhido,
O homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas olha a diferença aqui. Verso 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes ao teu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer do alto a Cristo. Olha bem a diferença que o apóstolo Paulo está falando aqui aos romanos, a nós brasileiros de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, de Portugal, da Espanha, aqui da Inglaterra, a quem está vendo esse vídeo agora. Olha que o apóstolo Paulo está orientando, né? A justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes no teu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer do alto a Cristo. Cristo já veio. Cristo já fez o que tinha que fazer. Deus estipulou e ele obedeceu. Sofreu por isso, claro, porque aquele era homem como nós, criaturas humanas, homem e mulher, criaturas de Deus que somos. Ele já fez. O que tinha que ser feito, foi feito. O que foi pago por nós foi a morte de Cristo naquela cruz. Não precisa fazer mais nada. Não precisa haver nenhum tipo de sacrifício. Não se paga mais os pecados sacrificando animais, de acordo até com a condição financeira de cada um. Eram bois, eram cabritos, bezerros, mas chegava até os pombos, as rolinhas, quando a situação financeira da pessoa era pequena. Mas Deus estabeleceu que o pecado seria extinto da vida humana, da nossa vida, através de Jesus Cristo, da sua crucificação. Porque aí veio depois a ressurreição. E com ela veio a redenção das nossas vidas. Mas, como diz aqui o apóstolo Paulo, decorrente, da nossa fé, do nosso entendimento, da nossa aceitação. E ele pergunta, quem subirá ao céu? Não precisa subir ao céu mais. Ele faz a comparação contrária. Verso 7, ou então, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Tremendo, Ele está fazendo uma comparação para aqueles que não têm um entendimento, que ele está mandando esse texto, porque esses judeus que estavam lendo essa epístola, recebendo esse ensino, eles rejeitavam a justiça de Deus. Por quê? Porque eles estavam ligados na lei, no Velho Testamento, naquilo que, produzido mesmo por Deus, foi feito para um povo que vivia numa desorganização total no cativeiro do Egito. 400 anos depois de terem entrado lá triunfalmente, através de uma promessa de Deus na vida de José. Ele leva depois para o Egito a sua família, que estava padecendo de uma fome que estava ali em toda aquela parte do mundo conhecido. E as entre 70 e 75 pessoas que entraram no Egito através de José e através de uma promessa de Deus, saíram 430, 440 anos depois, pela força desse mesmo Deus, mas na condição de escravatura que eles estavam lá. Eles estavam como escravos. De 70 a 75 pessoas. A Bíblia diz que saíram 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Você pode fazer uma conta mínima aí que passaria 1 milhão de pessoas. E Deus leva para a terra prometida porque já havia essa promessa
aos patriarcas, lá atrás, um milênio antes, vamos assim dizer, e leva para a terra prometida. E mostra os sinais, mostra o amor, mostra as leis, traz os ensinos, os mandamentos, né? Tudo aquilo que eles deveriam obedecer, tudo aquilo que deveriam fazer. E agora Paulo aqui está escrevendo aos romanos sobre essa nova perspectiva, porque eles ainda estavam fixados na lei. Na lei. Por isso que ele faz essa pergunta, né? Quem vai subir lá para trazer Cristo? Ou, eles sabiam, quem vai descer no abismo, né, na profundeza da terra, para buscá-lo? Mas não foi necessário. Ninguém pôde fazer isso, porque era um projeto perfeito de Deus. Assim como ele permitiu a morte de Jesus Cristo, numa situação de muita dor, muita humilhação, foi por amor para nós. Foi amor dele pela nossa vida, pela minha vida, pela sua vida. Assim também, ninguém poderia tirá-lo do túmulo, um túmulo provisório, porque ali era um final de semana e eles não faziam nada no final de semana. Mas a promessa era que ao terceiro dia haveria a ressurreição. E houve a ressurreição. Aleluia! Meu querido, minha querida, se você puder dizer aí aleluia, glória a Deus, assim seja. Jesus fez isso pela nossa vida, pela minha vida, pela tua vida. Nós temos que dar graças a Deus todos os dias ao nos despertarmos, porque nós temos essa abundância de Deus disponível para as nossas vidas. Que ainda de nós não está experimentando essa abundância de vida, precisa abrir a sua mente e o seu coração para os ensinos que há na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Ela pode tirar as suas dúvidas, ela pode fazer com que você compreenda aos poucos o plano de Deus para a sua vida, para a sua esposa, seu marido, para seus filhos, para toda a sua família, para os seus vizinhos, para aqueles que você tem relacionamento no trabalho, nas escolas, universidades. Esse plano continua. Já se vão 2000 anos e um pouco da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas o convite, a promessa continua e o convite está estendido a todo e qualquer um que queira receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você não precisa fazer nada, você não precisa pagar nada. A sua obra é receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. As outras coisas são complementares. E glória a Deus se você faz isso, se você pode fazer isso. Mas você tem que entender que não é só isso. Isso é uma parte, é uma porção. Não é como a vida eterna, que é o presente definitivo de Deus para cada um de nós. Os que cremos, os que aceitamos. Muitos me perguntam, mas se eu não creio, se eu não aceito, se eu não recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se eu não me batizo, eu vou para o inferno? Nós não podemos responder. Deus vai fazer o que Ele quiser. A Bíblia não diz que quem está fora do livro da vida vai para o céu, vai para a eternidade. A Bíblia não diz isso. Deus é quem vai decidir. E nós não podemos falar nada que esteja sob a decisão de Deus, porque Ele nos criou. É Ele que tem as nossas vidas sob o seu domínio. O que nós temos que fazer, crer, acreditar, nos esforçar, porque sim, precisamos nos esforçar para buscar a face de Deus. O que nós temos que fazer é simples, é tomar uma decisão.
É dizer, sim, eu quero, Jesus Cristo, te receber como Senhor e Salvador. Ajuda-me na minha falta de fé. Tantas pessoas falam ali nos evangelhos isso quando o Senhor vai curar. Você quer que eu cure você? Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Jesus, na minha falta de fé. A fé é um dom. E esse dom vem a partir do momento em que você começa a ter uma comunhão com Deus. Começa a compartilhar com Ele seu dia a dia. Dividir os seus sonhos, as suas necessidades com Deus. Ele é um amigo nosso. É Criador, está acima de tudo e de todos. Onipotente, onisciente, onipresente. Mas Ele é um amigo nosso. Ele está de braços abertos para nos receber. Nós temos que buscar Jesus Cristo para a nossa salvação. Esse é o ensino da palavra de Deus. E isso nós vamos compreender na outra parte do texto que, se Deus permitir, nós traremos brevemente, quiçá daqui a 15 dias, se Jesus não voltar antes. Abra suas mãos, o amor de Deus o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e o consolo do Santo Espírito, seja com todos nós, eu e vocês, desde agora e para todo sempre. Amém? Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos. Receba um beijo desse velho pastor. E até o próximo, se Deus permitir. Bye, bye.